todos, boa noite, paz do Senhor seja com todos. Amém. Podem se assentar, mesmo assentados, vamos manter nossa reverência à palavra do Senhor. Amém. Pode encostar esse portão aí e sentar aqui. Eu não sei se a irmã Deise vai conseguir enxergar dali de onde ela está. Mas como eu falei para vocês ontem, eu já apliquei essa dinâmica em algumas igrejas lá na minha terra. E esses dias passando remédio na orelha da minha cachorrinha, eu lembrei dessa dinâmica e falei assim, eu vou levar ela até a igreja, porque eu creio que ela vai falar muito com a gente. Amém. Porque eu espero que você, assim como eu, consiga enxergar o que Deus enxerga em cada uma das pessoas que estão aqui na terra. Que você consiga compreender qual é a visão e o propósito de Deus ao estabelecer todas as coisas, ao enviar Jesus Cristo, ao enviar o Espírito Santo e a determinar a sua santa palavra como algo poderoso sobre a vida do cristão, do crente, do evangélico, daquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus. João capítulo 8, versículo 32 é conhecido por todos. Diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta não é pastor, não é louvor, mas é a verdade. A verdade que foi estabelecida por Deus e por Jesus Cristo ao se entregar na cruz do Calvário por cada um de nós. Você já imaginou se alguém vivesse sem dificuldade, fadiga, problemas comuns? Esses problemas que nós mortais enfrentamos, problemas de ordem financeira, vivesse livre de enfermidade, de preocupação, de sentimento de aflição, dor, saudade, raiva, frustração, decepção, desprezo, mágoa, angústia, paixões, piedades, traições, rancores, sentimentos de perda, sentimento de revolta e inúmeros outros problemas. Esse mesmo ser que vivesse dessa forma, ele não poderia dizer que estava desfrutando de uma vida boa, uma vida melhor. Ele não poderia dizer que convivia com uma paz inimaginável. Ele não poderia dizer que pertence a uma família harmônica. Ele não poderia dizer que possui um bom relacionamento na sociedade, no governo. Ele não poderia dizer nada sobre justiça. Por quê? Porque ele sempre foi uma pessoa afortunada, uma pessoa feliz. Nunca, jamais, essa pessoa haveria de enfrentar nenhuma adversidade. Eu conheço uma pessoa só que viveu assim, apesar de ter enfrentado tudo que enfrentamos, mas uma pessoa que viveu sem sofrer essas indagações que nós sofremos todos os dias. Essa pessoa se chama Jesus Cristo. Ele foi o único que viveu em plena paz, mesmo diante das adversidades, porque ele nasceu já conhecedor do seu real propósito aqui na terra.
E quanto mais foi se aproximando desse propósito, mais ele foi impactando as pessoas com o seu caráter, com o seu carisma. Partindo do lado humano nosso, é lógico que isso é uma concepção fictícia. Não existe alguém que pudesse nascer e viver somente sobre a tutela do bem. Nós não conseguiríamos isso. Mesmo trancado numa redoma que nos isolássemos de tudo, nós não conseguiríamos viver só conhecedores da tutela do bem. Porque isso foi acometido lá atrás. Esse elemento imprescindível para informar e trazer a consciência, a existência e a essência real do bem. Quando nós conhecemos o bem, automaticamente nós temos que conhecer o mal. Quando nós conhecemos a luz, automaticamente nós temos que conhecer as trevas. Quando nós conhecemos a paz, é porque nós conhecemos a diversidade. Não tem como eu dizer que conheço um e não conheço o outro, porque eles são referenciais um do outro. Eu só consigo expressar o bem sendo conhecedor do mal. Eu só consigo expressar a paz tendo experimentado a falta de paz. Eu só consigo especificar o amor quando eu experimentei o ódio das pessoas. Porque senão eu não consigo palpar essas coisas. Fica tudo muito vago na minha cabeça. Uma pessoa só tem condições de sentir uma sensação de prazer quando ela sente um desprazer na vida. Por isso que Deus permite que nós passemos por situações. Por isso que hoje eu consigo dizer a todos vocês que eu vivo em paz. E muitas vezes eu ofereço a paz que eu sinto a vocês, porque eu senti falta de paz. E eu consigo dizer o que é a falta de paz. E hoje eu tenho certeza que eu vivo na paz do Senhor Jesus. A verdade é uma só: nós sempre nos debruçamos sobre o bem e o mal, sobre a paixão e a razão, sobre o ódio e sobre o rancor. Mas sou eu que vou decidir aonde eu quero permanecer: na paz ou na falta de paz? No ódio ou no amor? Na falsidade ou na amizade? Porque muitos de nós dissemos e falamos aos quatro cantos que experimentamos, mas muitas vezes sem experimentar. Hoje eu vos apresento o homem. O que vocês diriam que tem aqui dentro? Água límpida, transparente, pura, dá até para beber. Assim é o homem quando Deus entrega ele na terra.
puro, transparente, sem nenhuma marca, sem nada que venha fazer com que ele seja desaprovado. Na minha época, até os 10 anos, o ser humano conseguia ficar assim. Hoje, com a tecnologia, a modernidade, a internet, tudo tem se transformado. Gênesis capítulo 2, versículo 16. Deixa eu dar um zoom nessa tela aí, porque o que importa é o que vai acontecer ali, não a minha cara gorda, que todo mundo está acostumado de ver. Aleluia. Então, o ser humano nasce, e vamos pôr aos 8 anos. Aos 8 anos, no capítulo 2, do verso 16 de Gênesis, diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eu já vi pessoas falando que Deus é o culpado pelo ser humano ter desviado, ter errado, que Deus é culpado de toda essa atrocidade que acontece. Porque se Ele é conhecedor de todas as coisas, por que Ele foi pôr a árvore no meio do jardim, justamente para o homem ver? Unicamente por causa disso, porque Deus estava, eu vou falar nas minhas palavras, cansado de ter seres que ficavam à volta dele, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele queria mostrar para aqueles que tinham se rebelado que era possível existir um ser dotado de livre-arbítrio que o amasse verdadeiramente sem nenhuma imposição. É lógico que Deus sabia que o homem podia errar, mas Ele precisava deixar isso à escolha do homem. O homem estava às pampas no jardim do Éden, porque um pouquinho anterior a gente vê que Deus pega o homem e coloca ele no jardim para ele organizar, labrar tudo e assim por diante. E nós, hoje com 8 anos, decidimos conhecer o bem. Mas quem conhece o bem, conhece o mal. Conhece o mal. O mal. Porque o mal faz parte do bem. E a gente vai para o mundo. Isso aqui é o mundo. Vos apresento o mundo. Pequenininho, mas que causa um estrago na vida do ser humano. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, uma criatura livre, pessoal, dotada da capacidade e responsabilidade moral. E o homem, no exercício da sua liberdade original, com a qual foi criado, desobedeceu a ordem de Deus. Eva cedeu à tentação e comeu o fruto. Fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O fruto lhe parecia agradável, atraente aos olhos e sedutor intelectualmente. O que eu sempre falo para vocês? Aquilo que você não deseja nunca vai te tentar. Porque você não deseja. Você vai ser tentado por aquilo que deseja, aquilo que está dentro do teu coração. Então eu te faço uma pergunta: o que está dentro do teu coração? O que está dentro do teu coração, vigia, porque é o que está dentro do teu coração que vai fazer com que esse ser limpo, transparente e puro se transforme em algo desagradável.
ao desobedecer a ordem de Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a conhecer o mal de forma experimental, não de forma intelectual. Ele experimentou o mal. Como Deus, o homem é capaz de discernir entre o bem e o mal. Mas, diferentemente de Deus, o conhecimento que o homem tem do mal envolve culpa e vergonha. O homem não obteve o conhecimento do mal através do conselho de Deus, mas através da sua contaminação com ele. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, em seu ato de rebelião, o homem tomou participação no mal. Isso significa que o mal se tornou parte da natureza e inclinou o coração na direção contrária ao bem espiritual. Por isso o homem perdeu sua inocência e sua liberdade moral. Por sua própria natureza, o homem é incapaz de resistir ao pecado e fazer o bem diante de Deus. Aí entra o plano da redenção, como expressão maravilhosa da graça de Deus, que revela a necessidade do novo nascimento operado pelo Espírito Santo. O homem precisa de uma nova natureza para fazer aquilo que agrada a Deus. A palavra pecado é abominável para algumas pessoas. Se você chegar numa pessoa e falar que ela é pecadora, ela te bate, dependendo da pessoa. Porque isso é algo que mexe dentro da alma do ser humano. Ele não aceita ser chamado de pecador. Alguns acham que pecado é só o erro da conduta. E não. Pecado é a única razão pela qual Jesus Cristo veio até nós. Ele veio por causa dessas palavras chamadas pecado. A palavra de Deus revela que Jesus Cristo veio para nos outorgar o perdão dos nossos pecados. Ao participarmos da ceia, temos a oportunidade de contemplarmos o corpo de Jesus que na cruz, por causa dos nossos pecados, foi esmagado e o seu sangue derramado. O sofrimento inimaginável de Jesus por causa nossa. O mal. Quem aqui consegue palpar o mal? Se eu chegasse de vocês agora e perguntasse para vocês o que é o mal, o que vocês falariam? O mal é o quê? Isso daí é muito fácil. Cada um de nós tem uma resposta em particular do que é o mal. Porque todos nós fomos dotados de um botãozinho que Deus deixou em nós. E que toda vez que eu erro, esse botãozinho é acionado. Esse botão se chama consciência. Toda vez que você comete um erro, a sua consciência te acusa. Então, particularmente, cada um de nós conhece o mal de uma forma. Toda vez que alguém rouba, ele sabe que está roubando. Toda vez que alguém usa uma droga, ele sabe que está errando. Toda vez que alguém adultera, ele sabe que está cometendo algum erro. Porque esse botãozinho aperta. E tem gente que passa com esse botão apertando o dia inteiro e não é capaz de reconhecer que ele tem que mudar a vida dele. Mas eu vou dar uma noção do que é o mal segundo a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. É pessoa que quando discute com você ou quando conversa com você, ela sempre quer ter razão. Mesmo que ela esteja errada, ela quer ter razão. Ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, até encher o bucho. É mal. E é mal. E coisas semelhantes a essa, a respeito das quais
eu vos declaro, como já outrora vos preveni, e não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Efésios capítulo 5, versículo 3. Ninguém vos engane. Versículo 3. Mas a impudícia, o que é impudícia? É falta de pudor. E toda sorte de impureza ou de cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, essas coisas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. O versículo 5 fala assim: sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra e tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, eu vou querer, abre isso aqui para mim, o auxílio de vocês. Alguns vão me dizer o que é o mal. O que é o mal? Conhecer o mal? Usar droga, roubar, beber, matar, o que mais? Adulterar, brigas, o que mais? Mentira, inimizade, falsidade, o que mais? Falso testemunho, meu Deus, vai lá. Falar mal do pastor. Falar mal do pastor. Eita, Deus, fala. Falar mal do irmão. Vamos lá. O que mais? Falar que a irmã não canta nada. Isso, é desafinada. Foi lá, vai. Desejar o mal. Vai lá, desejar o mal. Acabou. Vai lá. Fofoca. Eita, fofoca. Vamos pôr um pouquinho pra fofoca. É o que mais tem na igreja. A irmã não gosta de mim. A irmã não gosta de mim. Vai lá. O que mais? O pastor está fazendo acepção de pessoas. Acepção de pessoas, isso. Vamos lá, isso aí ó, fala toda hora. Comunicação, adultério, idolatria. Eita Deus. Tá bom ou você acha que o ser humano tem condição de ficar mais escuro? O ser humano está aqui, ó. Ele começou a conhecer o bem e o mal. Tem mais um, pastor? Vai lá. O Sila não quer saber de nada. O Sila não quer saber de nada. Vai lá. Mais um pouquinho pro Sila. O que mais? Mamãe não é feio. Mamãe não é feio. Eita, vamos lá. Já falaram isso, meu Deus do céu. Não falaram não, pastor. Não? Mas foi para ali fazer o ponto do mal. O ser humano está todo contaminado. Todo contaminado, gente. E agora? Ele por si só consegue fazer alguma coisa? Aquilo que era belo, transparente, puro. Oi? Dá para pressionar? Vai abrir esse aqui. Aquilo que era transparente, puro, limpo, se tornou pior do que a água do Tietê. E é assim que Deus começa a olhar para o ser humano quando ele tem o conhecimento do bem e do mal. Porque o homem por si só, ele se contamina e não consegue se purificar. De maneira nenhuma, essa água límpida que eu até bebi, agora pode ser bebível. Porque ela está contaminada com o mal, com o pecado, com aquilo que assola o ser humano. E só existe um meio para que nós possamos reverter essa situação, para que eu e vocês revertamos verdadeiramente, e isso é todo dia, não é uma vez,
Todos os dias eu tenho que passar por esse processo. Por quê? Porque eu vivo num mundo que é contaminado pelo mal. Se você ler a Bíblia, ela começa falando que Deus criou o quê? No último capítulo de Apocalipse, João olha e fala assim: eis que vi novo céu e nova terra, porque a terra está contaminada. Nós vamos para o novo céu e nova terra, porque essa terra aqui jaz do maligno. 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Hebreus capítulo 2, versículo 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. 15. E livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Não caia na besteira de achar que Cristo não é capaz de te perdoar, por pior que foi o seu erro, por pior que foi a contaminação que te levou até agora. Porque Ele passou por todas as coisas e Ele compreende o nosso sofrimento e a nossa dor. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, do que nós precisamos quando estamos contaminados? Não. Deus é o observador. Vocês hoje são Deus. Vocês vão determinar do que esse ser humano precisa para se purificar novamente. De Jesus? Precisa de Jesus Cristo. Só de Jesus? Espírito Santo. Do arrependimento, né? Apresente Jesus. Aleluia. É a única coisa que pode nos purificar do pecado. Mas tem que ser algo que preenche tudo. Porque o homem, ele é a metade. E ele sente um vazio no peito todos os dias. Apesar dele conhecer muita coisa e aquilo momentaneamente tapear esse vazio, esse oco que ele tem no peito, ele precisa se preencher de Jesus Cristo, porque senão vai sobrar espaço para ele se contaminar novamente. Então o que nós fazemos? Aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador em nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E nos tornamos todos. Glória a Deus. Aleluia. Grande Jesus, aleluia! Esse era eu, sujo, imundo, e conheci Jesus e Ele transformou a minha vida. Aleluia! Me tornou puro novamente, Glória a Deus! me deu razão para viver, esperança. Me ensinou o que era o amor verdadeiro.
E isso Ele não fez só comigo, não. Ele quer fazer com todos que queiram se purificar, que queiram se livrar daquela carga pesada que fazia com que eles parecessem até joia, mas no seu interior eles sabiam que estavam imundos, impuros, despreparados para aquilo que Deus queria fazer na vida deles. Acabou? Não. As coisas não acabam por Deus. O homem continua aqui, puro, porque ele aceitou Jesus Cristo. Mas o nosso cotidiano, a nossa rotina vai fazendo com que eu me esvazie de Cristo, se aquilo não se torna um mecanismo contínuo na minha vida. Porque o aceitar Jesus Cristo não é só hoje, é todos os dias até o fim da minha vida. Eu tenho todos os dias aceitar Jesus Cristo. Nós temos uma caminhada ainda e necessitamos de algo junto de nós. Algo que o Senhor Jesus, quando subiu para os céus, disse que enviaria a cada um de nós. O que é? Lucas capítulo 11, versículo 9 diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que nos pedirem. O Espírito Santo está aqui. Se você pedir, Deus te dará com o maior prazer, aleluia, a presença desse ser na sua vida. E do que nós precisamos então? Espírito Santo. Eis o Espírito Santo. E ele tem que ser algo da semelhante forma que foi com Jesus Cristo. Algo que preencha, algo que invada o nosso ser, que faça com que eu me sinta cheio da presença dele. Por isso que quando o Espírito Santo entra na vida do crente, ele se sente diferente. Parece até um Naharesh, né? Vem assim, pá. Eis você com o Espírito Santo. Estende isso aqui para mim, Patrícia. O que tem aqui? Espírito Santo. Não, você. O Espírito Santo só te preencheu. Só te preencheu. Mas existe algo contínuo também na nossa vida quando nós pedimos a Deus o Espírito Santo e Ele invade o nosso ser. Acabou? Não. Precisamos de algo todos os dias. E isso eu sou o cara chato aqui nessa igreja que insiste com vocês todos os dias. É algo poderoso. Algo que vai fazer com que o homem, Jesus e o Espírito Santo cause alguma coisa na sua vida. Porque, tá, eu tenho Jesus, tenho o Espírito Santo, mas e aí? Acabou? É só isso aqui assim. Deus está olhando e falando assim: tá
em Jesus que o Espírito Santo se tornou um egoísta? Não quer compartilhar? Não vai deixar as pessoas verem nada? É um 007 na igreja? E em casa também? Porque nem os vizinhos sabem que você é crente? E continua ali aquela vidinha. Se você continuar, isso aqui vai esvaziar de novo. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma, espírito, junta e medula, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Salmo 119, versículo 11 diz: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. João capítulo 17, versículo 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, do que vocês precisam, nós precisamos, quando temos Jesus Cristo e o Espírito Santo na nossa vida? Deus, a verdade. Da palavra de Deus. Aleluia. O que todo sábado, antes de iniciar a aula, eu pergunto para vocês: vocês fizeram o quê? Leram. Porque a palavra é algo que vai entrar no seu coração e vai transformar a sua vida e a vida daqueles que estão fora. E a igreja que proporciona isso, sabe por quê? Canso de falar isso. Se você está doente, não adianta você falar assim: não, eu não vou internar porque lá em casa eu tomo remédio. Mentira, você não acorda 2 horas da manhã para tomar comprimido. Nós precisamos da igreja para nos incentivar a ler a palavra, para muitas vezes nos obrigar a ler a palavra, porque nós dependemos dela. Quem incentiva? Os pastores. São os pastores que incentivam. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa mesmo. São os pastores que incentivam a gente a buscar, a ler, a estudar. Pastor Antônio, o senhor como pastor dessa igreja, coloca a palavra aqui dentro, um pouquinho. Pega aqui esse vidrinho e vai pondo ali dentro. E vai falando o que é. Obediência. Vai lá, põe mais. Tolerância. Examinar a palavra de Deus todo momento. É a palavra que vai fazer você transformar e transbordar da presença de Deus e do Espírito Santo. Sem ela, não. Ser assíduo na obra de Deus. Quanto mais você colocar, mais ela vai te transbordar, mais ela vai agir na sua vida, mais ela vai mostrar para as pessoas o que você é de fato nas mãos desse Deus. Liberar amor, compreensão aos irmãos. Deixa Deus te transbordar. Você tem Jesus e o Espírito Santo dentro de você. Você não transborda porque você não tem a palavra de Deus constante na sua vida. E nós precisamos dela, porque quanto mais você põe, é inesgotável. É inesgotável, não vai parar, não vai cessar. Quanto mais você colocar, mais ela vai transbordar. Porque para Deus não tem limite. É ilimitado o poder de Deus na nossa vida. E jamais você vai se sentir vazio. Glória a Deus Deus. sempre vai estar preenchendo Glória a sua vida. Glória a Deus. Então engula, coma a palavra todos os dias. Aleluia.
E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer através da sua vida. Glória a Deus. Não se canse de querer Jesus Cristo todos os dias. Não se canse de pedir a presença do Espírito Santo na sua vida todos os dias. Não se canse de todos os dias colocar a palavra, mas a palavra verdadeira. A palavra que eu realmente preciso, não aquilo que eu gosto de ouvir, não aquilo que eu gosto de ler. Não, é a palavra que vai me consertar. É a palavra que vai me transformar. É dessa que eu preciso. Não vá atrás de contos dos vigários. Não vá atrás de historinha da carochinha. Vá atrás da palavra, porque como eu iniciei, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não algumas mentiras que andam sendo contadas por aí, não. Isso não vai te libertar. Isso não vai te transformar. Isso não vai te purificar. Deus te colocou no mundo com um propósito. Mas por causa do desvio nós nos contaminamos. Mas Ele, com a sua presciência, já garantiu que nós seríamos purificados através do sangue de Jesus Cristo. Que nós seríamos cheios do Espírito Santo de Deus. E que a palavra de Deus seria algo sobrenatural na vida daqueles que creem realmente. Como você enxerga a vida? Você consegue agora ver como Deus enxerga cada um de nós? É isso que Deus vê todos os dias. Vê pessoas impuras que precisam do sangue do Cordeiro. Vê pessoas que aceitaram, mas pararam ali. Vê pessoas que aceitaram, pediram a presença do Espírito Santo, foram até batizadas com a presença dele, mas pararam por ali. E vem pessoas que de fato são comprometidas com a sua palavra e se transbordam todos os dias, porque querem contaminar tudo que está à sua volta. Aleluia. Imagina, as pessoas aqui à volta estariam todas molhadas da presença sobrenatural de Deus. Glória a Deus. Porque você se transbordou e contagiou as pessoas que estavam à sua volta. E é isso que Deus quer que cada um de nós façamos. Que Deus abençoe vocês. Glória a Deus.